E aí, Lapão, suave? Aproveitei esse feriado aqui para ler esse livro aqui, A Metamorfose, de Franz Kafka. E eu vou contar agora dele para você, porque, né, me comprometi a ler um livro por mês, com você aquele dia na cal, e aí o primeiro livro que eu li foi esse. Antes eu vou te explicar minha motivação para ler esse livro. Kafka é um escritor da República Tcheca, ele nasceu em Praga, uma cidade muito bonita, e eu vou viajar esse ano e vou visitar essa cidade, e me deu muita vontade de saber mais de Kafka, porque eu sei que tem várias estátuas dele lá, várias coisas sobre, então eu achei interessante e resolvi ler esse livro, que é A Metamorfose de Kafka, o livro mais famoso dele, e é um livro muito interessante, considerado patrimônio universal aí, tipo, leitura obrigatória, assim, dos clássicos. E é bem curtinho, é um livro de 80 páginas, mais ou menos. E é um romance, não, mas é uma novela que chama, na verdade, o tema dele. Fazia muito tempo que eu não lia literatura também. Então, é um livro muito interessante, vale a pena se ler. Agora, falando sobre o livro em si, o livro conta a história de Gregor Samsa, que é um homem normal, trabalhador ali, e um dia ele acorda como um inseto. Tá na cama de casa, descansando, e acorda como um inseto. E aí o primeiro capítulo do livro descreve como essa transformação dele, tanto física como espiritual, e apesar dele ter se transformado num inseto, o que é bem descrito assim no livro, mostra todas as características dele, as pernas, que ele vai rastejando e tudo mais. Nesse livro, essa transformação é estranha, sabe? Não é um negócio tão necessariamente físico. É física a transformação. Mas o livro faz você ver que ele não se importa com essa transformação. Apesar dele ter se transformado numa barata, digamos assim. Não é uma barata, né? Ele descreve ali, mas não diz exatamente o que é. Você usa a imaginação para imaginar, né? Ele não tá ligando pra ele ter se transformado na barata. Ele tá ligando porque ele tem que trabalhar, entendeu? Ele tem que prover para a família dele. Dando um contexto aqui, Grego era o homem da família, a família dele era composta por ele, o pai, a mãe e uma irmã, e ele era o cara que sustentava a casa. O pai era um velho aposentado, que já tinha condição física debilitada, a mãe era gorda, não conseguia fazer esforço físico, e a irmã era uma jovem talentosa que gostava de tocar instrumentos e tudo mais. Enfim, basicamente o livro conta a história de Gregor, essa transformação dele num inseto. E após esse primeiro capítulo, no segundo eles mostram o processo dele sendo esquecido, sabe? Ele era o cara mais importante da família, o provedor e tudo mais. Mas a partir do momento que ele virou inútil para a família, nesse quesito de prover, ele virou um inseto, literalmente. Ninguém ligava para ele, ele ficava no quarto, era motivo de vergonha. Os pais, quando viam ele, ficavam envergonhados, tristes e preocupados. E, enfim, foi uma situação assim. Kafka descreve muito bem como essa coisa funciona, então você fica até meio preso na história, assim, de maneira triste, porque ele é bem. Como é que eu posso dizer? Bem brutal, assim, sabe? Ele é naturalista, então ele mostra ali com riqueza de detalhes como está sendo a vida de Gregor nessa condição de inseto, né? E como a família reage a isso. No caso, a perspectiva não é a de Gregor, nem a da família. É a perspectiva de como tivesse uma câmera aqui no ombro dele, sabe? Então, apesar de você saber mais ou menos o que Gregor tá pensando, você não sabe o que a família dele tá pensando sobre ele virar um inseto, né? Mas, basicamente, a família dele muda lá completamente o jeito de ser. Fica desesperada, a irmã cuida dele, e aí depois a irmã não liga mais pra ele. Enfim, a situação da família fica realmente tensa, porque ele era o provedor, não tinha ninguém para trazer dinheiro para casa, e a família estava ali tendo que correr atrás e ao mesmo tempo cuidar dele. Não sabia exatamente se ele era ele, né? Porque ele estava no corpo de um inseto. Enfim, é uma história difícil, assim. Mas são 84 páginas, sei lá, mas é intenso, sabe? Não sei se você já leu A Hora da Estrela também, mas quando eu li A Hora da Estrela eu tive essa mesma sensação. De ser poucas páginas, mas intenso. É isso, o livro basicamente conta essa história e no final mostra o processo da família já odiando a presença de Gregor no quarto, né? No caso, ele só ficava isolado no quarto.
e querendo que aquele mal fosse embora da vida deles, porque desde que ele virou um inseto, tudo mudou. Inclusive, uma coisa interessante desse livro que eu fiz associação é que logo após ele ter virado um inseto, toda a família dele também foi metamorfoseando, né? Porque o título do livro é Metamorfose. Mas a família dele toda foi metamorfoseando também, porque ao mesmo tempo que Gregor ficava lá no quarto, só solitário, rastejando e pensando no, tipo, porra, eu tenho que prover pra minha família e tudo mais, a família dele ficava correndo atrás, né? E precisando fazer outras coisas. Então o pai dele arranjou um emprego, era todo orgulhoso lá, ficava usando a farda. A irmã dele começou a cuidar dele, se desenvolveu como adulta. A mãe dele também... A mãe dele não, a mãe dele ficou mais por lá mesmo. Mas eles começaram a viver uma vida um pouco mais ativa e não tão dependente nele. E Gregor deixou de ser aquele cara assim, que era o alicerce da família e tudo mais, pra virar um imprestável, sabe? E sei lá, foi estranho. Foi realmente estranho porque esse livro me fez refletir sobre como muitas vezes a gente se vê só como trabalho, porque Gregor, ele não pensava no espiritual dele, não pensava, tipo, nos hobbies, não tinha nada disso. Ele queria trabalhar e prover para a família, era a única coisa da vida dele. Mesmo sendo um inseto, essa era a única coisa que ficava interessando a ele. Enfim, eu acho que foi mais ou menos essa, assim. Não sei se consegui fazer muito bem essa resenha, porque é a primeira vez que eu faço isso, mas é um livro muito bom, vale a pena você ler. E é isso, me conte aí do próximo livro que você lê aí, e vamos manter esse hábito aí que incentiva a leitura.